Vamos ao texto bíblico que está embasado no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu João, capítulo 3. Capítulo 3 do Evangelho do Senhor Jesus, escrito por João, um texto bastante conhecido de todos nós. E nós queremos falar um pouco sobre esse texto nessa noite, em alguns minutos. Quando encontraram, digam amém. Amém. Está escrito assim: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não creste, como crereis se não vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Somente até aqui. Para separar os fatos dos rumores, Nicodemos foi ao encontro de Jesus para pessoalmente tirar suas dúvidas. E quais eram os rumores? Muitos rumores levantou-se no tocante à pessoa de Jesus. E Nicodemos, mestre de Israel, estava ciente de todos eles, das curas, dos grandes milagres, das grandes operações de maravilhas que Jesus realizava, e sem contar da sabedoria que Jesus externava quando ele abria a boca para ensinar e para falar alguma coisa. Jesus tinha um conhecimento extraordinário da Torá, das leis de Deus, e sem contar ainda a aula
que Jesus deu com apenas 12 anos de idade. Quando sumiu, seus pais a procuraram, achou dentro do templo, e quando achou, Jesus, com 12 anos, não estava interrogando, estava sendo interrogado pelos adultos e dando respostas positivas e poderosas. E certamente que isso impactou, maravilhou muitas pessoas. Então, muitos rumores no tocante à pessoa de Jesus eram espalhados pelas ruas de Jerusalém e as cidades circunvizinhas. E certamente que Nicodemos foi um dos que ouviu esses rumores. E mediante tantos rumores, Nicodemos, como protetor da lei, conhecedor da lei, ensinador da lei, sabia das promessas estabelecidas em relação à pessoa de Jesus Cristo, de alguém que viria da parte de Deus, que seria enviado para salvar a humanidade. Então, Nicodemos, para tirar suas dúvidas, a Bíblia diz que ele foi até a pessoa de Jesus. Então, para isso, ele foi à noite, justamente para não ser visto por ninguém. Acontece que os fariseus eram muito apegados à tradição. O que eles faziam? Qual era o ofício dos fariseus? E Nicodemos era um fariseu. Os fariseus criavam regras, ensinavam a Torá na sinagoga. O que é a Torá, pastor? A Torá nada mais é que os 5 primeiros livros da lei, também conhecido como Pentateuco. Tá? Os 5 primeiros livros da lei, quais são esses, pastor? Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio e Números. Então Nicodemos criava, assim como os fariseus, criava regras, ensinava a Torá na sinagoga e organizava os locais de culto, de estudo, no templo e fora do templo. Então, por serem muito apegados à lei, por serem muitos protetores da lei, percebe que tanto João Batista como o próprio Jesus classificou os fariseus como hipócritas, porque eles eram muito apegados à lei, muito protetores da lei, porém usavam de 2 pesos e 2 medidas. Com a boca honravam ao Senhor, mas o coração estava longe, a ponto de Jesus compará-los com um sepulcro caiado, que por fora é bonito, todo pintadinho, tudo branquinho, tudo lindo, mas por dentro já era um defunto de dias, morto, apodrecido e fedendo, bonito por fora e feio por dentro. Porque não basta honrar o Senhor com os lábios, temos que honrar com a vida, com o coração, com as nossas atitudes, com o nosso viver. Aleluia, Jesus. Então, por serem muito apegados à lei, muitos apegados à tradição, Nicodemos decidiu ir tirar suas dúvidas com Jesus, porque ele escolhe um horário
de estudo, ensinava nas sinagogas, criava regras, andava com a lei nas orlas, né, das suas vestes, nos seus vestidos. Por que ele foi sentar para ouvir a pessoa de Jesus que eles mesmos condenavam, chamando Cristo de Beelzebub, desconsiderando que Cristo de fato era o Filho de Deus? Então, para que ele não fosse visto, ele foi à noite ter com Jesus, se encontrar com Jesus. E quando ele chega até a pessoa de Jesus, começa um diálogo. Nicodemo diz para Jesus: Rabi, bem sabemos que tu vem de Deus, porque ninguém não vindo de Deus pode fazer os sinais que tu fazes. Aí Jesus retruca para Nicodemo dizendo: em verdade vos digo, em verdade vos digo, que necessário vos é nascer de novo da água e do Espírito. Quando Nicodemos ouve isso, ele fica louco. Fala: calma aí, mas necessário é nascer de novo da água e do Espírito? Ele para pensar, olha para ele: como pode isso acontecer? Como pode eu, sendo velho, voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo? Aí Jesus diz para ele: aquele que é nascido da carne é carne, e aquele que é nascido do Espírito é Espírito. O vento sopra, ninguém sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todos aqueles que é nascido de novo da água e do Espírito. Nicodemo não está conseguindo compreender bem isso. Ele pergunta: mas como é isso? Não estou conseguindo compreender esse raciocínio, Jesus. Que negócio é esse de nascer de novo? Que negócio é esse de vento que sopra? Ninguém sabe de onde vem, ninguém sabe de onde vai. Que negócio é esse que é necessário nascer? Não estou conseguindo compreender essa linha de raciocínio. Mas Jesus diz para ele: rapaz, tu é mestre em Israel, tu tem uma sabedoria magnífica, tu ensina, tu domina a lei, e não consegue compreender as coisas terrestres, dirás então as espirituais. O que Jesus queria dizer para Nicodemos era simples: que para fazer parte do reino tem que largar as práticas antigas. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Porque se eu ainda ando com as práticas antigas, certamente, biblicamente falando, pelo texto que nós lemos e que estamos pregando em cima dele, eu não faço parte desse reino. Esse reino não é meu. Porque quem é da carne se inclina para as coisas que são da carne, e quem é do Espírito para as coisas que são do Espírito. Aleluia, Jesus. Então Jesus quer dizer para Nicodemos que necessário
ir de novo. Se eu mentia, então eu não minto mais. Por quê? Porque eu nasci de novo. Minha mente foi renovada, agora eu tenho a mente de Cristo. Glória a Deus. Se eu bebia, se eu era um beberrão, então agora eu não sou mais. Por quê, pastor? Porque eu nasci de novo. Aleluia. Sou nova criatura. Aleluia, Jesus. Necessário vos é nascer de novo. Da água e do Espírito. Passar pela lavagem da regeneração. Porque se eu não nascer, e repito, falo sem medo de errar, embasado no texto que lemos e na pregação pela qual estamos desbruçados nela. Se eu não largar as práticas antigas, eu não faço parte desse reino. É, Jesus. Eu não posso caber dentro desse reino. E poucos crentes, irmãos, do altar, andando com Bíblia debaixo do braço, pregando, ensinando, mas não fazem parte do reino. Sabe por quê? Porque para fazer parte do reino, me ajuda aí, tem que largar o quê? As coisas antigas. Hã? As coisas antigas do passado. Só o Julinho está no culto, tem que largar o quê, gente? As coisas antigas do passado. Esquece do passado. Só estou ouvindo a voz do Julinho, tem que largar o quê, gente? As coisas do passado antigas. Hã? As coisas antigas, Aleluia. as práticas antigas. Cai café, né? Glória a Deus. Julgar as pessoas é a prática antiga. Caluniar são práticas antigas. Passou de prova de prova. A Bíblia diz assim, ó: não julgueis, para que não. Seja julgado. Porque com a mesma medida que medis, serás medido também. Verdade. Pergunta que não se cala. Mediante o que a Bíblia diz sobre o julgamento, cabe a nosso julgamento? Não. O que é que cabe à igreja dentro disso? Diga: orar. Orar. Deixa eu contar uma coisa. Daquela. Há 3 semanas atrás, faleceu um cidadão. 3 semanas atrás. Ó, gostava do negócio. Ó, só fazia o sinal. Dono do bar já sabia. E ó, eita que esse negócio tá bom. Se converteu. Começou a caminhar. Estava se esforçando para ficar firme na igreja. Se esforçando. Até que uma irmã passou e viu quem não vai tomando a Bíblia, o irmão que se converteu. E estava se esforçando para ser crente. A irmã correu e contou para o pastor. E o que o pastor fez? Excluiu o cidadão, tirou suas atividades. Sabe o que ele fez?
se deprimiu, ficou mal, voltou para a barraca, tomou 2 pilhas e morreu. Enterrou há 3 semanas atrás. Sabe de quem que eu ouvi isso? Da irmã dele. Agora eu vou contar algo que nós vimos há 2 semanas atrás. Está aqui minha família que não deixou mentir. Saímos daqui do culto, irmã Elisângela. Daqui do culto. Vamos comer uma pizza. Não vou falar o nome para, né? Ali em Heliópolis. Vamos comer uma pizza. Porém, a pizzaria é em frente a uma igreja, que também não vou citar o nome, por questão de ética. Chegamos lá, nosso culto termina mais cedo, daqui a pouco, daqui a 7 minutos, vou embora. Chegamos lá, o culto estava terminando o culto. Encostei o carro na frente da igreja, a porta é fechada, a entrada é pela lateral, falei, pode parar aqui. Começamos a rua, pedimos a pizza, ficamos aguardando. E percebi que eu estava de frente para a rua, na hora que os irmãos começaram a sair da igreja. Muitos senhores de idade saíram. E um dos irmãos mora literalmente do lado da igreja. Um senhor de idade. Ele saiu. Eu vi que ele entrou em casa, eu estava de frente para a rua, frente para a igreja. Vi que ele entrou em casa. E daqui a pouco percebi que ele atravessou a rua para pedir uma pizza também. De frente. Ele fez o pedido. Voltou, atravessou a rua. Sentou na sua calçada, do lado da igreja. De meio achamos até engraçado, né? Acendeu um cigarro e começou a fumar. Eu falei, filha, você está vendo o que eu estou vendo? Ela, caramba, mostrei as meninas, minha mãe, mas olha isso. Caramba, não é aquele senhor que estava na igreja? É. E eu prontamente falei para ela, falei, filha, está vendo? Você lembra do rapaz que morreu? Porque foi julgado? De repente esse senhor se converteu e está lutando para ser crente. Porém ele é viciado no cigarro. E só quem é viciado sabe na bebida, na maconha, na cocaína, né? Só quem é viciado sabe como é uma luta para poder largar. Eu dou graças a Deus. Eu, pastor Leco, dou graças a Deus. Que eu gostava muito de uma cerveja. Oh, meu Deus do céu. Muita coisa. Tá? Minha mãe não deixa mentir. Muita coisa. Bebida era comigo mesmo. Mas Deus foi tão bom comigo. Não é que não seja bom para nossas pessoas, porque o processo de libertação é paulatino, é gradativo, tem que ser paciente. Que eu me converti numa quinta-feira e na sexta-feira Deus tirou o desejo do meu coração. Não queria mais. E a partir de então eu nunca mais, isso fazem 23 anos, nunca mais botei uma cerveja na minha boca. Para uns, com alguns, o processo ele torna-se rápido, e para outros é paulatino, é gradativo. Eu falei, filha, ó minha esposa, você está vendo? De repente esse senhor se converteu. Você percebeu que os irmãos eram junto com ele, abraçados, todo mundo brincando, conversando. Ele já está familiarizado com essa igreja. Mas de repente está lutando para largar o cigarro e não está conseguindo. Olha onde ele está fumando. O culto acabou agora, tem 10 minutos, 15 minutos, do lado da igreja. Imagine se alguém passa a ver, julga esse cidadão e daqui a 2 semanas ele morre. Não é mais fácil ser paciente, ser aconselhador e abraçar a causa do que ficar julgando?
um dia também precisou de ajuda. Se ergueu, se fortaleceu, se levantou, e agora quer se achar mais santo do que todo mundo. São as práticas antigas que nunca saíram dele. E quem é essa pessoa? É alguém que não faz parte do reino. Não faz parte do reino, porque para fazer parte do reino tem que nascer de novo da água e do Espírito. Aleluia. Tem que largar as práticas antigas. Verdade, Jesus. A gente encerra, que faltam 2 minutos para encerrar o culto. Vamos ser pontual, vamos encerrar. Necessário vos é nascer de novo. Nicodemos não compreendeu, mas Jesus foi paciente. Está vendo? Até Jesus foi paciente com Nicodemos, gente. É verdade. E olha que Nicodemos era mestre em Israel. E mesmo assim Jesus foi paciente com Nicodemos, até que ele pudesse compreender, entender o que é nascer de novo da água e do Espírito. Tanto é que lá na frente o próprio Nicodemos vai dar testemunho de Jesus, Aleluia, Jesus. porque entendeu. Se queremos ser participantes desse reino, se queremos ser participantes desse reino, então precisamos largar as práticas antigas, principalmente a língua grande. Então, que tem crente de língua, meu Deus do céu, É, Jesus. que tem de crente linguarudo, Aí, tá vendo? fofoqueiro, Tá vendo? mentiroso, Tá vendo? caluniador, difamador. Como diz o dito popular, não cabe no gibi. Você está precisando largar as práticas antigas, o crente mentiroso, crente fofoqueiro, crente linguarudo, está precisando largar as práticas antigas, se converter de novo, nascer da água, nascer do Espírito. Aleluia. Que Deus nos abençoe e nos guarde essas línguas malditas que andam por aí. Deus abençoe sua casa, abençoe sua vida e guarde a sua família, desde agora e para sempre. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus.